Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à mensagem, à série de mensagens sobre o jejum que agrada a Deus. Hoje a terceira e última mensagem dessa série. No próximo domingo nós já iniciamos um novo mês, né? Teremos uma outra série, depois a gente vai falar sobre isso. E o tema desta mensagem de hoje é o sermão cristocêntrico. Vai ser colocado para nós aqui, o sermão cristocêntrico. Por que este tema? Porque nós vamos perceber o sermão, não, o jejum, né? Estou falando do sermão. O jejum cristocêntrico. Mas pode ser um sermão também, né? Jesus também era bom de sermão, né? Mas o jejum cristocêntrico. E por que cristocêntrico? Porque muita gente faz o jejum antropocêntrico, né? O antropos, o homem no centro de todas as coisas. E a nossa leitura aqui é a leitura da palavra de Deus, e ela nos aponta para o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. E dentre o sacrifício, dentre tudo que nós temos colocado já desde o início da liturgia deste culto, quando nós olhamos para Cristo, para o seu sacrifício, fez parte do sacrifício do Senhor também um momento de jejum. Então eu convido você a acompanhar a leitura que será feita do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 1 a 4. Mateus capítulo 4, versos 1 a 4, o texto que nos narra a tentação de Jesus. Então, eu vou fazer a leitura, acompanhe aí na sua Bíblia. O texto diz assim, que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como já dito, esta é a terceira mensagem sobre este tema, sobre o jejum. E a título de lembrança, para a gente relembrar aqui, na primeira mensagem nós tivemos como tema o jejum que Deus rejeita. Foi baseado lá no capítulo 58 de Isaías, versos 1 a 5. E ali, naquele momento, nós percebemos e aprendemos 3 lições. A primeira, Deus rejeita o jejum de quem não quer obedecer. Depois, que Deus rejeita o jejum de quem vive em pecado. E depois, que Deus rejeita o jejum de aparência. Foi isso que nós vimos aí no primeiro momento, na primeira mensagem. O jejum que Deus rejeita. No domingo seguinte, foi o texto baseado em Isaías 58 também, mais dos versos 6 a 12, com o tema o jejum que Deus escolhe. E as lições que nós aprendemos na ocasião, em primeiro lugar, de que o jejum que Deus escolhe confronta o pecado. Em segundo lugar, a segunda lição, o jejum que Deus escolhe produz amor ao próximo. Vimos que não é algo apenas que vai mexer com a minha vida, mas vai mover os meus relacionamentos. E em terceiro lugar, vimos também que o jejum que Deus escolhe aprofunda a nossa comunhão com Ele. Mas se parássemos em Isaías 58, talvez pudéssemos cair num erro. Pensar que apenas observar ali como oferecer um jejum correto diante de Deus, por isso só isso nos tornaria aceitos diante do Senhor. Mateus 4 corrige isso. Por que corrige isso? Porque não podemos pensar que nós, com a nossa força, apenas com a nossa intenção, conseguimos agradar completamente a Deus. Não. O Senhor se agrada de nós e Ele nos recebe, Ele nos aceita pelo mérito, pelo sacrifício de seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 4 vai mostrar para nós dessa forma, então, o único jejum completamente perfeito já realizado. O único homem que agradou plenamente, completamente a Deus. O homem, Jesus Cristo. Deus que se fez homem e que habitou entre nós. Então nós vamos ver as lições agora baseadas aqui nessa mensagem de hoje, o jejum cristocêntrico, que é a primeira lição, baseada no verso de número 1, nos diz que Cristo jejuou em perfeita obediência. Perfeita obediência ao Pai. Leia aí, mais uma vez, o verso
de número 1, o texto diz: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O grande comentarista William Hendrickson, falando sobre esse texto, ele escreveu o seguinte, abre aspas, Jesus foi levado da margem do Jordão, onde fora batizado, para as terras altas adjacentes. William Hendrickson diz ainda, ele foi levado pela direção do Espírito. Ele foi levado pelo Espírito. Este mesmo Espírito que não somente sabia que era necessário a sua experiência com a tentação, mas cuja presença ativa também qualificou Jesus para triunfar sobre ela. Olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos. Você crê que você tem o Espírito Santo de Deus? O Espírito esteve com Jesus no deserto. O texto está dizendo, se você olhar na sua Bíblia, Jesus ele foi levado ao deserto por quem? Pelo Espírito. Porque fazia parte da agenda de Deus para o Filho ele passar por esse momento de aflição, passar por esse momento de tentação. Ele foi tentado, é o que o versículo de número 1 está dizendo. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. E o Senhor, ele fez isso. E aí o que acontece? Ele, ali naquele momento, ele jejua 40 dias. E o versículo de número 1 está dizendo que ele foi tentado pelo diabo. Tentado, do grego peirazo, que significa o quê? Testar alguém maliciosamente. Esse termo grego pode ser, e ele é traduzido assim, pôr à prova sentimentos ou julgamentos de uma pessoa com astúcia. Tentar ou testar a fé de alguém, testar a virtude, testar o caráter, pela incitação ao pecado, instigar ao pecado, tentar. Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto, se a gente pegar a tradução então, para ser tentado, para ser instigado a pecar. O que é instigar uma pessoa? É você ficar proporcionando, dizendo, vai, faça, vai, olha aqui a possibilidade, olha aqui a vantagem que você vai ter. Jesus ele foi levado, ele foi guiado pelo Espírito para esse momento. Só que quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que mesmo passando por esse momento de 40 dias, sendo tentado, ele vence a tentação completamente. Ele não cedeu à tentação do diabo. Algo, meus irmãos, que nenhum de nós conseguiria repetir espiritualmente com perfeição. Ele foi levado, ele ficou ali 40 dias sem se alimentar, para ficar fragilizado e para mostrar para o inimigo que o inimigo não tem autoridade sobre o Filho de Deus. Para mostrar para nós hoje que nós baseamos a nossa fé naquele que não se dobrou à tentação do tentador. Nós muitas vezes caímos, não é verdade? A tentação muitas vezes ela chega a ser para muitas pessoas engraçada. Como alguém que certa vez contou um caso dizendo que, eu vou trocar os termos, claro, mas de uma pessoa que falou assim, você venderia o seu irmão por R$100? Não, imagina, é meu irmão, tá louco? Como é que você fala uma coisa dessa? Quem que você pensa que é? Por R$10.000. Não, imagina, é meu irmão, por R$1 milhão. Onde eu entrego ele? O Senhor, ele foi levado ao deserto. Ele foi tentado. Ele foi colocado à prova. Os seus sentimentos foram colocados à prova ali. Ele foi testado na sua fé. Ele foi testado na sua virtude, no seu caráter. Ele foi incitado a pecar. Mas Jesus venceu a tentação completamente. E quando nós lemos, irmãos, este texto, nós percebemos que Jesus ele não estava ali jejuando. Ele não foi levado ali para jejuar apenas por arrependimento, porque ele nunca havia cometido pecado. Ele jejuou ali por missão, pela missão que ele recebeu do Pai. Missão de salvar e de resgatar o povo, que hoje, pela sua graça, pelo seu sacrifício, pela sua vitória, se chama pelo Senhor.
O Senhor, ele jejua por missão. Ele está, de certa forma, alguns comentaristas vão dizer, representando o novo Israel, representando, vivendo e vencendo ali onde o povo de Deus sempre tropeçava e caía. O grande pastor e teólogo R.C. Sproul, escrevendo sobre essa passagem, disse que Cristo é o segundo Adão que venceu onde o primeiro caiu. Irmãos, como é que nós entendemos esse primeiro versículo? Sabemos sim que o nosso jejum ele é imperfeito, mas a nossa aceitação diante de Deus não depende do nosso jejum. Depende do jejum de Cristo, do sacrifício dele. Você pode até dizer, eu vou fazer um jejum, eu vou me abster de alimento, como nós temos visto. Aqui só abre parênteses, tá? Tem tanta gente falando de jejum hoje, mas o jejum bíblico é você se abster de alimento. Não é se abster apenas daquilo que você gosta. Ah, mas tem o jejum de Daniel. Ali, por algum propósito, ele se abstinha de algumas questões. Mas jejum, biblicamente dizendo, é você abrir mão de alimento por um período determinado. Ah, eu vou fazer jejum de rede social. Você pode até chamar de jejum, mas biblicamente, o jejum significa você abrir mão de alimento. Você passar um período ali dizendo, a presença de Deus é mais importante, mais necessária para mim do que algo tão necessário e vital quanto a alimentação. Já falamos sobre isso nos domingos anteriores, mas sempre vale a pena a gente voltar nesse aspecto, porque senão a gente fica achando que nós estamos fazendo jejum quando na verdade não estamos. Ah, vou abrir mão de doce, vou abrir mão do café, vou abrir mão do futebol, vou abrir mão da rede social, vou abrir mão... Isso tudo você pode fazer. Né? Se você percebe que você, em algumas dessas áreas, aí você está se excedendo nisso. Né? Mas jejum, biblicamente dizendo, quando a gente olha para a palavra de Deus, e os textos estão falando de jejum, eles estão falando de abstenção de comida por um período determinado, com um propósito, né, de uma busca, com um propósito espiritual, de uma comunhão, de um aprofundamento na caminhada e na minha vida, na minha intimidade com o Senhor. É a dependência de Cristo que está colocado à prova aqui para cada um de nós. E essa dependência deve fazer com que eu e você, nós de fato olhemos para Ele e o sigamos. Se a gente entende que nós somos salvos por Ele, se nós entendemos que a nossa fé, a nossa vitória, a tranquilidade dentro do nosso coração está baseado não em algo que nós fizemos perfeitamente, mas na obra perfeita, no sacrifício perfeito dele, daquele que se entregou na cruz e venceu a morte por nós, isso vai gerar em mim e em você um sentimento de dependência dele. Você vai dizer, eu sou imperfeito, mas a minha fé se baseia naquele que ofereceu o sacrifício perfeito diante do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos, porque imagine só se Deus só te recebesse se você fosse completamente perfeito. Sabe quem estaria hoje aqui na igreja? Ninguém. Nenhum de nós estaríamos aqui. Porque cedo ou tarde iríamos cair. Cedo ou tarde nós iríamos cometer um pecado e aí Deus diria para nós, então vocês não são perfeitos, então vocês não servem para mim. E de fato, se você tirar Cristo da equação, é isso que resta. Vai restar uma imperfeição. Um movimento de tentativas infindáveis de agradar o coração de Deus, mas sem a obtenção do êxito. O êxito aqui está na obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. E isso então gera esta dependência dele. E esta dependência dele deve nos levar a segui-lo. Nós devemos seguir aquele que ofereceu o sacrifício perfeito. E falando sobre jejum e este sacrifício perfeito, no livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum, um pastor chamado Mahesh Chavda, ele escreve o seguinte, que assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ele está mencionando aqui João 20, verso 21. Ele está falando sobre jejum, ele está falando sobre agradar a Deus, ele está falando sobre servir e seguir a Jesus, e ele menciona então João 20, 21, que diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E Chavda escreve acerca desse versículo, gostaríamos que essa passagem fosse apenas uma gostosa leitura, em vez de ser o que
ela realmente é um chamado eterno para segui-lo neste mundo com as boas novas. Então, o chamado que nós temos é descansar em Cristo. Quando nós estamos falando do jejum, quando nós estamos falando dessa disciplina espiritual, assim como o é a oração, a comunhão, a adoração, a leitura, a meditação na palavra, olha só quantas disciplinas nós estamos realizando hoje aqui. Nós estamos aqui realizando a disciplina da oração. Nós oramos? Sim. A disciplina da adoração? Sim, adoramos através do nosso tempo aqui, através das canções, das músicas, através da leitura da palavra. Nós estamos lendo a palavra? Sim. Nós estamos meditando na palavra? Sim. Nós estamos usufruindo da comunhão dos irmãos? Sim. Todas essas disciplinas espirituais. Desta forma, o jejum também, como prática regular, ele vai fazer com que nós entendamos, irmãos, nós tenhamos a compreensão desta missão que o Senhor Jesus nos confia. Então, quando Jesus ele é levado ao deserto, ele é levado para ser tentado. Ele vence a tentação por nós. E nele nós devemos descansar, no sentido de que vale a pena segui-lo, no sentido de que vale a pena obedecê-lo, no sentido de que vale a pena descansar nele, porque ele ofereceu o sacrifício perfeito diante do Pai. Então, nós chegamos a essa conclusão. Cristo jejuou em perfeita obediência. Ele não esteve lá simplesmente porque ele decidiu. Ele foi levado pelo Espírito. E não foi levado pelo Espírito para ter um momento de 40 dias de férias num resort. Ele foi levado para um deserto, para ali sofrer, para ali ser tentado, ser incitado a pecar. Mas ele venceu tudo isso. Essa é a primeira lição, meus irmãos, que esse texto nos apresenta. Verso 1, Cristo jejuou em perfeita obediência. Mas nos versos 2 a 3 nós temos mais uma lição, que vai ser colocada aí para nós também. Cristo enfrenta a adversidade, enfrentou a adversidade por nós. Ele sofreu pelo seu povo, ele sofreu por cada um de nós. Olhe mais uma vez a sua Bíblia, versos 2 e 3. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Muitos olham para esse texto, eu também tenho este entendimento de que o jejum que Jesus fez ali foi de comida, não foi de bebida. Provavelmente ele teve acesso à água, porque o texto não diz que ele teve fome e sede. O texto diz que ele teve fome. Mas aqui você percebe que ele enfrentou tudo isso por nós, porque o verso 3 diz também que então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E eu já fiz esta comparação, mas é uma comparação não minha apenas, da obra de Jesus como o sacrifício perfeito, paralelo, à caminhada do povo de Deus no Antigo Testamento, que nunca alcançou a perfeição na obediência. Quando a gente olha para o povo de Israel no Antigo Testamento, a gente percebe um povo sempre se esquecendo de Deus. Para você ter uma ideia de como isso é, nós estamos, e hoje encerramos, mais uma revista na nossa Escola Bíblica Dominical, tratando de livros como Josué, como Juízes, como Ruth, mostrando ali a expectativa que o povo tinha de um resgatador, de alguém que nos livrasse dos nossos pecados, a expectativa de alguém para trazer a direção de Deus. Nós percebemos o povo de Deus falhando em obedecê-lo, em momentos onde eles não tinham direção. Naqueles dias não havia rei, não havia liderança no meio do povo, cada um agia conforme a própria vontade, o texto nos diz isso. E quando a gente olha para esse sacrifício, a gente percebe o grande finale de Deus, dizendo: vocês terão vitória, porque o sacrifício do meu filho é um sacrifício perfeito. O pastor Itamir Neves de Souza, falando sobre este texto, ele vai dizer o seguinte, que embora Deus mesmo não tente ninguém, está lá em Tiago 1,13, olha que interessante, Jesus ele foi tentado, mas ele não foi tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, ele foi tentado pelo diabo. Deus nos prova, para aprofundar a nossa fé. A tentação tem o objetivo de fazer a pessoa cair, se prostrar, para ficar envergonhado, para ser acusado. A prova vem
para nos limpar. Vem para aparar as arestas ali, vem para nos melhorar cada vez mais, para sermos servos de Deus. E esse pastor, ele diz que, embora Deus mesmo não tente ninguém, ele diz, os testes, as provações ou tentações que sofremos fazem parte do soberano plano divino para o nosso crescimento espiritual. Ele vai dizer, Deus permite muitas vezes dificuldades na nossa vida. Deus não nos tenta para fazer a gente cair, mas Ele permite dificuldades. Para quê? Porque isso faz parte do soberano plano divino para o nosso crescimento espiritual. Esse pastor ainda continua dizendo, se vencermos, seremos fortalecidos. Se cairmos, reconheceremos ainda mais a necessidade que temos de mais santificação e mais graça de Deus. Falando do texto, capítulo 4, ele escreve, o texto dos versos 1 a 11 descreve a tentação de Jesus e é um paralelo da provação de Israel no deserto. Os 40 dias correspondem a 40 anos de caminhada dos israelitas. Aqui tem gente que concorda, tem gente que pensa diferente, mas é interessante a gente saber que tem gente que faz esse paralelo, né? O povo foi batizado no Mar Vermelho através de Moisés e depois provado no deserto. Ele continua, assim também Jesus, depois de ser batizado no Jordão através de João Batista, foi provado no deserto. E por que eu estou lendo essa citação dele? Porque ele termina dizendo o seguinte, Israel, o filho nacional de Deus, fracassou nos testes repetidamente, mas Jesus, o verdadeiro filho de Deus, ao ser duramente testado, triunfou completamente. Então, nós precisamos lembrar, Jesus, ele foi tentado no ponto, talvez, de maior dificuldade para a vida de cada um de nós, para a vida de um ser humano, que é a questão da fome extrema. E ele foi levado, e ele foi tentado, e ele foi instigado a cair, mas ele não caiu, ele venceu. Devemos então, meus irmãos, imitar a atitude do Senhor Jesus. De que maneira? Enfrentando as adversidades com ferramentas espirituais, porque foi isso que Jesus fez quando ele foi tentado ali. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí a gente percebe como é que Jesus responde. Mas está escrito o quê? Nem só de pão viverá o homem. Ele não disse o seguinte, você tentador, você sabe com quem é que você está falando, eu vou mostrar para você, vou mandar os anjos virem aqui. Ele poderia fazer isso. Mas ele mostrou para nós a importância da dependência da palavra de Deus, da revelação, da presença do Senhor. Mesmo sendo Deus, ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Richard Foster, já mencionado nos domingos anteriores, escreveu o excelente livro chamado Celebração da Disciplina, falando também sobre o jejum. Ele vai mostrar para nós que o jejum de Jesus, ele nos abençoa a sermos aprovados diante de Deus. E ele mostra mais uma vez, eu vou fazer essa citação para a gente perceber a importância dessa disciplina espiritual nas nossas vidas. Porque, irmãos, é como eu disse desde o início do culto, pelo sacrifício de Jesus, Deus nos aceita. E Ele deseja, que nós sejamos, assim como o Tiago vai dizer, não apenas pessoas que ouvem a palavra, não ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. O Senhor deseja que a palavra dele seja praticada, que a palavra dele traga diferença, que a palavra dele traga transformação, traga salvação, redenção, aonde nós estamos plantados, aqui nesse bairro, aqui nessa cidade, como igreja local. Ele deseja ver isso. E a gente precisa lembrar que o jejum é uma excelente ferramenta para isso. Foster escreve falando do jejum em grupo. E ele diz o seguinte, o jejum em grupo pode ser uma experiência maravilhosa e poderosa, desde que todos estejam preparados e tenham o mesmo pensamento nessa questão. Faz um parênteses aí, eu vou parar um pouquinho. Pensa em quanta dificuldade a gente tem enfrentado no nosso país. Pensa em quantas vezes você liga a televisão e fala assim, nossa, as coisas estão ladeira abaixo. Parece que
o poço nunca chega no fundo. Parece que quando a corrupção está inimaginável, parece que o buraco é mais embaixo. Ele continua dizendo, é possível, por intermédio da oração e do jejum, feitos por um grupo unido, resolver problemas graves na igreja ou em outros grupos, além de restabelecer relacionamentos. E ele vai contar um caso que aconteceu em como o Senhor respondeu orações, né, e respondeu um jejum que foi feito em grupo. Foster, ele mostra como esse jejum ele trouxe benefícios não somente para a igreja, mas como uma sociedade como um todo, para a sociedade como um todo. Ele escreve assim, quando um número suficiente de pessoas entende corretamente as implicações desse ato, do jejum, uma convocação nacional à oração e ao jejum também pode produzir resultados benéficos. O rei da Grã-Bretanha, aqui é a história, hein? O rei da Grã-Bretanha convocou em 1756 um dia solene de oração e jejum, por causa da ameaça de uma invasão francesa. O rei da Grã-Bretanha, em 1756, invoca então um dia de oração e jejum. Por quê? Por conta da ameaça da invasão francesa. No dia 6 de fevereiro, John Wesley anotou no seu diário o seguinte: aquele dia de jejum foi glorioso, tal como raramente se viu em Londres desde a restauração. O que era a restauração? Era a unificação dos reinados de Charles II, das monarquias da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda, depois da Guerra Civil Inglesa. Esse movimento era chamado de restauração. E John Wesley diz, aquele dia de jejum foi glorioso. E Wesley continua escrevendo assim, cada igreja na cidade estava mais que repleta, e uma gravidade solene transparecia em cada rosto. Com certeza Deus ouve a oração, e a nossa tranquilidade ainda será estendida. E ele mostra o resultado desse jejum. Em uma nota de rodapé, Wesley escreveu, a humildade foi transformada em regozijo nacional, pois a invasão francesa que nos ameaçava foi impedida. E a gente fica pensando, nossa, o que eu posso fazer pelo meu país? Esse jejum comunitário, esta bênção, essa resposta é possível e possibilitada para nós enquanto povo de Deus por conta do sacrifício perfeito de Jesus. Não apenas porque nós aprendemos sobre o jejum que Deus rejeita, que é o jejum de quem vive em pecado, um jejum de aparência, e nem apenas por um jejum que Deus aprova, mas porque nós baseamos esta disciplina espiritual na vitória de Cristo, no Filho de Deus, sobre o tentador no deserto, sobre aquele que não se dobrou, sobre aquele que diz, olhem para mim, olhem para o meu sacrifício, olhem para a minha vitória. E nisto está a nossa vitória, meus irmãos. E por conta da vitória dele, é que eu e você devemos agir como homens e mulheres, como um povo mais do que vencedor, que acredita na oração, que acredita no jejum, que acredita na palavra de Deus, que acredita na força da comunhão, e vive assim para a glória do Senhor. Quando a gente entende isso, a gente vai aprender o seguinte, que esse jejum de Jesus no deserto, ele não é apenas um exemplo, ele é uma substituição. Ele fez isso por nós. Onde nós falhamos, ele venceu. Aonde nós cedemos, ele permaneceu firme e não cedeu. Martinho Lutero, falando sobre esse texto, ele escreveu assim, toda a nossa justiça está fora de nós, está em Cristo. Irmãos, isso deve mover a nossa vida, para sermos homens e mulheres de oração, de palavra, que valorizam a comunhão da sua igreja, que valorizam a sua igreja, que valorizam o povo de Deus, porque a nossa vitória é Cristo. Porque Ele está conosco. Porque a gente se aprofunda na vida com Ele, porque Ele venceu por nós. Se nós somos aceitos com base no sacrifício de Cristo, nós devemos entender também que é possível que vivamos em uma obediência à vontade soberana de Deus. Quantas e quantas vezes nós diminuímos Deus, nós
Estudamos isso aqui na segunda-feira no livro Santificação Profunda. Amanhã teremos mais um encontro. Fica o convite aí você aprender mais sobre quem é de fato Jesus. A gente vai falar sobre isso amanhã. Mas quando a gente aprende mais dele, você vai perceber que o Senhor, ele não nos limita por conta da nossa pequenez. Ele não nos enxerga pequenos como nós os enxergamos, porque ele enxerga no seu povo, em mim e em você, a obra do seu Filho, o mérito de Cristo Jesus. Nós estamos nele, nisso está a nossa força. Você crê nisso? E nós vamos caminhar para a terceira e última lição. Só para a gente relembrar, a primeira nos mostra de que Cristo jejuou em perfeita obediência. A segunda, de que Cristo enfrentou a adversidade por nós. E essa terceira, baseada no verso 4, que nós já falamos sobre também. Essa terceira lição nos diz que Cristo revela o verdadeiro alimento. Jesus, porém, verso 4, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ali sendo tentado, ali com fome, ali o tentador chega: se você é o Filho de Deus. Nós não gostamos disso, não é verdade? Imagine que você é o chefe do departamento da empresa que você trabalha, e aí de repente vem uma pessoa e fala assim: se você é o chefe mesmo? A gente não gosta, né? Opa, o que você está querendo dizer com isso? Se você é, e ele responde, né? Não só de pão viverá o homem. Calvino, comentando esse versículo, verso 4, ele destaca que Jesus aqui responde à tentação, mostrando para nós, irmãos, que a vida humana não depende exclusivamente de meios materiais, mas a gente depende do poder sustentador de Deus. E eu li isso aqui várias vezes, Calvino dizendo: a vida humana não depende exclusivamente de meios materiais, como alimento, mas do poder sustentador de Deus. E quando eu li este comentário de Calvino, eu lembrei de um versículo muito especial de Paulo, que fala sobre esse poder, que é Romanos 1,16. Jesus aqui sendo tentado, ele diz: não só de pão viverá o homem, ensinando para nós que nós não dependemos apenas de meios materiais para a vida, mas a gente depende do poder de Deus. Em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E poder aqui, dunamis, do grego, que significa poder para realizar milagres, que significa poder moral, excelência de alma, que significa um poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza, ou que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve. Poder de Deus, poder para caminhar com Ele. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho é Cristo Jesus, aquele que foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, foi tentado, teve fome, teve que ouvir essa conversinha do tentador: se você é filho de Deus, e responde mostrando: nem só de pão viverá o homem, está escrito. Mostrando para mim e para você que nós precisamos entender que o que nós precisamos na nossa vida não é apenas aquilo que o dinheiro pode comprar, não são apenas questões físicas, coisas que nós podemos pegar, mas nós precisamos do poder de Deus. Poder de Deus que está à disposição para mim e para você, está à disposição do cristão. Poder de Deus dado por intermédio da vitória de Cristo. Poder de Deus através da vitória de Cristo para a gente enfrentar as tentações e para a gente enfrentar a própria morte. Quando Calvino fala e escreve sobre esse poder, eu vou resumir aqui o pensamento dele. Ele diz e traz algumas implicações para nós. Em primeiro lugar, ele diz que Deus sustenta além dos meios ordinários. Calvino vai explicar que pão normalmente é instrumento usado por Deus para nos alimentar. Porém, Deus não está preso a meios comuns. Ele pode sustentar a vida com pão ou sem pão, porque a causa real da preservação da nossa vida é a vontade dele.
É a vontade dele, é a presença dele que sustenta, que mantém. Ele é o Deus sustentador, ele é o Deus que conserva, que mantém, é o mantenedor das nossas vidas. Calvino vai dizer também, o pão não tem poder em si mesmo. Para Calvino, o pão alimenta somente porque Deus ordena que seja assim. Sem a bênção divina, até recursos materiais seriam inúteis. O pão que nós temos é o pão que é nos dado por Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele ainda vai dizer que Cristo ensina para nós confiança e submissão. Jesus se recusa a agir independentemente do Pai, ele depende do Pai. Ele diz, o Pai entregou uma palavra, está escrito, não só de pão viverá o homem. E Calvino vai dizer ainda, existe uma aplicação espiritual para nós. Esse texto aponta que o homem precisa mais do que o sustento físico. Ele necessita da palavra de Deus como fundamento da vida verdadeira. Irmãos, nós temos algumas escolhas a fazer aqui. Você pode escolher na tua vida. Eu creio que não é a realidade de ninguém aqui. Mas eu também creio que é uma possibilidade. Você pode escolher assim, eu vou focar apenas em questões materiais. Eu vou ganhar, vou trabalhar. E trabalhar é uma coisa boa, não é verdade? É uma bênção. Mas você pode chegar lá no final da sua vida e falar assim, nossa, trabalhei tanto, tá tudo aí, vou morrer, vai ficar tudo para trás. E você pode perder as oportunidades e as bênçãos espirituais que Deus quer realizar através da sua vida. Uma coisa não elimina a outra. Você pode buscar e deve buscar bênçãos materiais. Os puritanos falavam muito sobre isso. O movimento de pastores lá no século XVII, lá na Inglaterra, que dizia o seguinte, olha, ganhe o máximo de dinheiro que você puder. Mas eles não paravam por aí. Economize o máximo que puder e doe o máximo que você puder. Porque eles entendiam que eles estavam em missão. Eles entendiam que a vitória deles, que a completude da vida deles, como Blaise Pascal que dizia, existe um vazio dentro do ser humano e só será preenchido com a presença de Deus. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém assim. Alguém que tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas ao mesmo tempo percebe que isso não é nada. Sempre me lembro de uma segunda-feira onde fui trabalhar e aí o meu chefe na época estava entristecido, encostado em um monte de pallets assim. Eu já percebi, falei, aconteceu alguma coisa. Falei, o que foi? Tomando um café, ele falou, rapaz, visitei meu primo. Meu primo que é milionário. E ali, ele estava ali no aniversário de uma das filhas, na cobertura do prédio, né, mais caro da avenida mais cara de São Caetano do Sul. E o primo dizia assim, olha lá, 3 carros importados na garagem, tem tudo que o dinheiro pode comprar. Estou morrendo. Estou com câncer, o médico falou que eu estou no fim da linha. E aí? E dizia que o primo olhava para ele e falava assim, e aí? Se eu pegar todo o meu dinheiro não compra a minha saúde. Irmãos, o Senhor Jesus aqui, ele poderia dizer, eu sou o Filho de Deus. Eu vou usar aqui da minha autoridade, eu vou mostrar para o diabo quem é que eu sou. Mas ele estava ali, submisso à vontade do Pai. Porque ele sabia que ele estava ali, naquele momento de jejum, não apenas buscando arrependimento, porque às vezes nós jejuamos também por arrependimento, pedindo perdão aos pecados, mas ele estava ali por missão. Ele estava ali por cada um de nós. A gente precisa entender que o jejum é uma grande ferramenta de Deus para as nossas vidas. Assim como é a oração, assim como é a comunhão. E a gente precisa entender que tantas vezes a gente deixa isso passar. A gente deixa isso escorrer pelos dedos. A gente deixa de valorizar. A gente anda distraído o tempo todo. Você se sente distraído? Então vou dar uma dica para você. Faça do jejum uma disciplina na tua vida. Você se sente longe de Deus? Quando a gente está aqui é gostoso, não é verdade? Nós estamos aqui reunidos, a gente louva, a gente adora, a gente gosta da comunhão, do cafezinho ali, do chazinho depois. Se você não tomou chazinho, tome, está muito gostoso.
Mas e quando a gente vai e volta para dentro da nossa casa e deita a cabeça para dormir? A gente está tranquilo? Você sente satisfação na tua vida? Se você não sente, faça esse propósito diante de Deus. Faça esse propósito. Se no Sermão do Monte o Senhor ele diz, e quando vocês orarem, pense assim, como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha vida de comunhão? Não deixem de congregar-vos, como tem sido o costume de alguns. Está escrito lá em Hebreus. Ah, mas aí eu não valorizo nada disso. Ah, e eu me sinto enfraquecido. Vai se sentir enfraquecido mesmo. Não está usando os meios aqui que Deus está dando para o teu fortalecimento. Quer mais clareza na vida? Né? Coloque o jejum como uma prática para você. Você não precisa jejuar 40 dias. Faça um jejum, talvez de 12 horas. Tome água. Fique hidratado. Tem muito livro legal, a gente pode dar dicas. Tem irmãos da igreja que fazem e que sabem e que vão conseguir dar dicas para você acerca de boa literatura sobre isso. Agora, se é uma expectativa de Deus para as nossas vidas, façamos.